Como fechei trabalhos de copy em menos de 48 horas e como você pode fazer isso também. Eu não sei qual momento da tua vida que você tá agora, qual momento profissional que você tá agora, mas eu tava num momento de estar sem grana, sem saída, sem nenhum contrato fixo, toda ferrada, toda desacreditada da profissão, mesmo depois de 12 anos trabalhando com isso. Mas eu precisava fazer alguma coisa, porque a gente precisa comer, precisa pagar conta, precisa pagar aluguel, precisa, né? Precisa de dinheiro. Então, mais ou menos 48 horas, eu tomei algumas atitudes e algumas decisões que mudaram completamente a minha situação. Nesse vídeo eu vou te contar exatamente tudo que eu fiz e como você pode fazer mais ou menos a mesma coisa, dependendo das armas que você tem nesse momento. E o mais importante, o investimento que eu fiz foi de R$ 0. Antes de qualquer coisa, eu já preciso pedir para você fazer toda aquela parafernália rápida, né? Comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, conferir se você está inscrito. Eu sei que você não se inscreveu ainda. Eu sei que você ainda não está inscrito. Então se inscreve aqui nesse canal, comenta, ativa o sininho, porque é muito importante para mim. Primeiro, porque eu acabei de começar a monetizar aqui, ainda não recebi R$ 1 por isso, mas é muito importante saber que eu comecei a monetizar em dólar. Quem sabe um dia essa grana comece a crescer. E você não vai pagar nada por isso, você só vai comentar, compartilhar, me ajudar no engajamento, é de graça, cara. Não vai dar trabalho nenhum para você. Nenhum, você não vai gastar nada, não vai nem precisar botar a mão no seu bolso, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Magalhães, atualmente intitulada como Copywriter do Caos, ou Aline Copy, como você preferir. Sou copywriter há mais ou menos 12 anos, na verdade eu tô no digital há 12 anos e eu entrei no universo dos infoprodutos em 2016, então desde 2000, nossa, já tem 9 anos, gente, meu Deus do céu. Então, já tem muito tempo que eu trabalho com infoproduto, já fiz muita coisa, já fiz mais de 400 lançamentos, já trabalhei com muito guru, já trabalhei com muita gente grande, já estudei com grandes nomes do mercado, no Brasil e lá fora. E agora eu tô aqui, né, me reinventando de novo, novamente, outra vez, só que dessa vez eu tô mostrando tudo que eu tô fazendo pra ressurgir das cinzas. No último ano, tudo começou mais ou menos final de 2023, eu comecei a ter problema de burnout, transtorno de ansiedade e passar por toda essa coisa que muita gente, principalmente no marketing digital, passa muito por causa da pressão e do excesso de trabalho. Já falei bastante sobre isso aqui, dá uma maratonada nos meus vídeos para você entender tudo que aconteceu nos últimos anos. Inclusive tem uma série que é Como o Marketing Digital Me Levou à Falência. Essa série eu tô contando, ainda não terminei de contar, estou contando toda a minha trajetória no marketing digital até hoje. Então vai lá maratonar. Outubro ou novembro agora de 2024, eu tive uma crise de ansiedade e pedi demissão do penúltimo contrato que eu tinha. Eu tinha 2 contratos nessa época e aí eu pedi demissão desse contrato porque eu tive um surto, não aguentei. Já contei essa história também no LinkedIn, qualquer hora eu trago ela para cá com mais detalhe, mas eu pedi demissão e larguei tudo, mesmo sem ter reserva financeira, sem ter absolutamente nenhuma garantia de nada. E aí me sobrou um contrato de R$ 2.000 e ele finalizou em março agora de 2025. Só que esse contrato, ele era um contrato que ele me pagava antecipado. Então ele me pagava e eu trabalhava. E aí ele me avisou no dia 18 de março que ele não ia continuar, ou seja, em abril eu não teria nada para receber. E esse era o dinheiro que eu tinha ali de garantia para conseguir pagar meu aluguel e eu não tinha mais reserva. Minha reserva financeira foi acabando ao longo do tempo. Então, quando foi dia 18 de março, eu entrei em desespero e falei, meu Deus, agora ferrou tudo. E a ansiedade foi só aumentando, a tag foi ficando totalmente descontrolada e foi só ladeira abaixo. Desde que o mês de abril virou, eu não tive dinheiro para pagar o aluguel na data de vencimento e fiquei desesperada. Já tem vários vídeos aqui também falando um pouco sobre isso. Só que um belo dia eu tive força para remar contra tudo isso e fiz algumas ações que é o que eu vou falar para você agora. A primeira coisa que eu tive que fazer foi de fato encarar a situação e falar a verdade. Não dava mais para eu continuar fingindo que eu era uma copywriter bem-sucedida, embora eu já não estava fingindo isso há algum tempo.
Mas o que a gente mais vê por aí no marketing digital, principalmente, e eu vou falar com muita propriedade do universo de copyright, o que a gente mais vê são copywriters que falam que são bem-sucedidos, mas que, na verdade, não são. E eu conheço muitos que falam que ganham muito bem, que são bem-sucedidos, e, na verdade, não ganham tão bem assim, ou fecham um contrato de R$ 5.000 a cada 3, 4, 5 meses. Esse nosso universo, ele é muito feito de aparência, então muitas pessoas fingem que têm dinheiro, que é para te convencer que elas são boas o suficiente, porque, enfim, a gente pode entrar aqui em toda uma narrativa e uma estrutura da Grécia Antiga e todos os estudos psicológicos e sociais que dizem que as aparências importam sim. Sim, gente. Eu estou remando contra a maré. Eu estou com esse vestidinho aqui todo estampado, que não tem absolutamente nada de luxo. Estou com zero luxo aqui. Todas as minhas redes sociais, vocês não vão ver nada de luxo. Só que eu sei que eu estou indo contra a maré. Porque se eu tivesse vestida igual todas aquelas outras gurus de marketing digital, provavelmente muito mais gente me levaria a sério. Isso é natural que isso aconteça. A gente sabe que é real, existem estudos que comprovam isso, inclusive se você for ler e tentar entender sobre algumas coisas da Grécia Antiga, sobre beleza, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso é coisa para outro vídeo. Mas a primeira coisa que eu fiz foi justamente encarar a realidade e parar de fingir para os outros e para mim mesma que estava tudo bem, porque não estava tudo bem. E tem certos momentos que a gente precisa dar uns gritos mesmo, principalmente a gente que é mulher, tem que aprender a gritar no momento certo. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todas as pessoas, todos os contatos que eu tenho no meu WhatsApp, mais ou menos umas 200 pessoas para mais, que trabalham ou já trabalharam comigo em algum momento da vida, ou que pelo menos me conhecem. E eu fiz uma copy brutalmente honesta. Nessa copy eu coloquei preços absurdamente baixos de serviços de copy falando que eu estava com um problema e eu precisava resolver esse problema de forma urgente. Não entrei em muitos detalhes, eu fui honesta. E mandei essa copy avisando que era sim uma copy copiada de um para outro, que era igual para todo mundo, porque eu estava mandando essa copy para muita gente. Então, eu fiz uma copy honesta. Essa ação que eu fiz numa sexta-feira de manhã, eu fechei um trabalho que pagou o meu aluguel e ainda sobrou um pouco mais no sábado. Além de algumas indicações que me deram para outras pessoas e eu fui fechando alguns serviços pequenos. Algumas copizinhas para LinkedIn por R$ 100, algumas coisas menores. A segunda coisa que eu fiz foi um post sincerão no LinkedIn. Esse post está lá, ele é um dos posts mais compartilhados da minha rede. E nesse post eu falava exatamente o que estava acontecendo e eu comecei com um gancho muito forte que fizesse as pessoas quererem continuar lendo. Sim, gente, eu usei copy. E sim, gente, eu uso copy em praticamente tudo que eu faço, porque eu trabalho com isso há 1 milhão de anos. Então, tudo que eu faço tem copy. Até meu bom dia, às vezes, tem copy. Usei stories e reels também para fazer mais ou menos a mesma coisa. Peguei toda a narrativa que eu tinha feito no LinkedIn, no WhatsApp, transformei em conteúdo para reels, para YouTube Shorts e meti o louco. Nesse processo, eu acabei fechando vários trabalhos, tantos que eu não vou conseguir listar agora, porque eu não vou lembrar todos, mas foram vários. E vendi alguns cursos que eu tenho, vendi consultoria, vendi post para LinkedIn, vendi página de vendas, VSL, sequência de CPL, webinário, criativo. Então, tudo isso eu fiz em menos de uma semana. Eu entreguei tudo. Agora só faltam as CPLs, ainda não entreguei as CPLs, mas a pessoa que fechou as CPLs tinha fechado outras coisas, então já entreguei outras coisas para ela e ainda vou entregar as CPLs. Com tudo isso, eu consegui sanar as coisas mais emergenciais e mais urgentes que eu estava precisando resolver. Então, se você está com papel e caneta ou se você está aí me assistindo no computador, já abre um bloco de notas para você anotar as coisas que eu fiz e que funcionaram para você lembrar e poder fazer igual. Uma coisa muito importante que eu tenho que dizer é o seguinte: a gente não pode ter vergonha ou medo de parecer vulnerável. A vulnerabilidade, ela é uma arma.
E foi exatamente essa arma que eu usei. E por que a vulnerabilidade é uma arma? Porque quando você entrega vulnerabilidade, você precisa entregar ela acompanhada de uma história. A vulnerabilidade por si só, ela pode ser chata, ela pode ser maçante. Mas se você entregar essa vulnerabilidade acompanhada de uma história, uma narrativa, um storytelling, as coisas podem realmente mudar. Uma coisa é você se posicionar com vulnerabilidade, outra coisa é você ser vitimista. Então, vamos lá, não cruze essa linha. Seja vulnerável, mas não se vitimize. Então, anota agora o que foi que eu fiz que funcionou, deu certo, para você fazer igual em momentos de desespero, como eu estava na semana passada. A primeira coisa foi ser honesta. Eu fui completamente honesta, brutalmente honesta e totalmente transparente. A segunda coisa que eu fiz foi mostrar disponibilidade real. Não só disponibilidade, mas vontade de mudar aquela situação. As pessoas admiram pessoas que estão passando por problemas e querem realmente mudar e fazer diferente. E a terceira coisa que eu fiz foi aparecer sem filtro, de maneira real, sem enrolação, sem perfeição, exatamente como eu mostro aqui para vocês sempre que vocês assistem meus vídeos. Agora, o que não funciona é não ter uma clareza real daquilo que você vai entregar. Isso é uma coisa que eu percebo há muitos e muitos anos, galera. Se você entrega, você faz uma proposta e essa proposta não está clara quanto à entrega, quanto à data de entrega, quanto àquilo que você precisa, isso dificulta o processo e dificulta que o cliente queira fechar com você. Eu tenho uma dificuldade muito grande com processos, sempre tive. Mas a gente precisa aprender a matar nossos dragões, né? E esse é um dragão que eu mato todos os dias. E te confesso que o ChatGPT me ajuda muito nessa situação, porque ele cria processos para mim que muitas vezes na minha cabeça eles não existem, mas eles existem, gente. É porque assim, o meu cérebro, ele é muito acelerado. Eu capto as coisas com muita facilidade e eu consigo resolver os problemas com muita facilidade. Só que para as pessoas confiarem naquilo que eu estou fazendo, eu preciso mostrar para elas que existe um processo. E esse processo existe, só que ele existe dentro da minha cabeça. Então, o que eu estou conseguindo fazer é pedir para o ChatGPT pegar o processo da minha cabeça e mostrar para as pessoas como ele realmente funciona. Outra coisa que não vai funcionar se vocês tentarem é postar só tom de desabafo e reclamação, gente. Ninguém gosta de gente que reclama à toa. A gente tem todo o direito de reclamar das coisas, mas a gente precisa reclamar já trazendo uma solução junto com a reclamação. Então, isso, ficar reclamando sem objetivo não funciona. Então, como tudo na vida, como todo copywriter que se preza, tem um CTA no final. Eu vou fazer um CTA agora. Mãe, demora muito aí pra fechar a torneira? Tá, é porque o barulho da água sai no vídeo. Tudo que eu tô fazendo pra sair da merda, né? Tomara que o YouTube não tire minha monetização por causa desse palavrãozinho de leve. Eu tô compartilhando na minha newsletter Copyright House, que o link tá aqui na descrição, e também os bastidores eu tô gravando e colocando aqui na área, aqui nos membros do YouTube, tá? Os membros do YouTube custa R$ 4,99 mensal e a newsletter tem a opção gratuita ou a newsletter também paga, que custa R$ 8,00 mensal. Sim, gente, essa é uma das maneiras que eu estou monetizando e você pode aprender a fazer exatamente a mesma coisa. Ou pode só olhar o que eu estou fazendo e copiar também, tá tudo certo. Espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma e eu vejo você no próximo. Tchau. Eu tô suando.